Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Eu espero que vocês estejam todos bem. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus falou ao meu coração. E através dessa palavra eu creio que Deus vai falar com vocês também. Lá em 2 Samuel, no capítulo 11, a partir do versículo 1, o título diz: Davi comete adultério com Batseba. E diz assim: Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe, seus servos, com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Dali ele viu uma mulher que estava tomando banho e ela era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxesse. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Essa palavra ela é muito forte e é uma palavra que nos ensina muitas lições, né? Na época em que os reis deveriam estar na guerra, Davi, ele ficou em Jerusalém, no seu palácio. Eu acredito que Davi pensou que ele poderia descansar naquele momento. Acredito eu que ele pensou: eu mereço, vou ficar aqui no palácio descansando e vou mandar os meus soldados lá para a guerra. E é um pensamento que muitos de nós muitas vezes temos. Eu mereço descansar, eu mereço ter um tempo para mim. E o descanso que eu digo não é o descanso de dormir e tudo mais. O descanso que eu digo é espiritualmente falando, se vocês me entendem. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós estamos numa guerra. Assim como naquela época tinha as guerras em que os reis deveriam lutar pelas suas nações, então nós atualmente estamos numa guerra também, uma guerra espiritual, uma guerra entre o bem e o mal, onde um deles tem que prevalecer, onde um deles tem que ganhar. E aí o que acontece? Falando, né, assim, trazendo para nós hoje o que essa palavra quis dizer, então Davi achou que podia descansar, que ele poderia ficar ali no seu palácio enquanto seus soldados estavam lutando pela nação. E trazendo para cá, para nós, né, hoje, atualmente, nós não podemos ser como Davi, porque nós não temos que nos dar ao luxo de descansar em meio às guerras. Nós temos que continuar lutando. Nós temos que nos manter conectados com Deus a todo momento, a todo instante. Nós não podemos dar brechas para o inimigo, porque a palavra de Deus diz que o inimigo ele fica ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa dragar. Isso quer dizer que ele fica ali esperando uma brecha. Então, qualquer brecha que nós venhamos a dar, ele vem. Por isso, tudo o que você fizer, absolutamente tudo, eu falo tudo, você tem que se manter conectado com Deus. E eu trago o meu exemplo, o que eu faço. Eu acordo, eu oro, eu entrego a minha vida, o meu dia ao Senhor, consagro o meu dia ao Senhor. Acordo cedo, eu vou para academia. Na academia eu estou com meu fone de ouvido, eu estou ouvindo um louvor, uma oração, eu estou conectada com Deus, estou falando com Deus a todo momento. Quando eu vou ao meu trabalho, no meu trabalho eu procuro sempre me manter conectada com Deus também, sempre falando com Ele, sempre pedindo ajuda ao Espírito Santo em tudo quanto eu faço. Chego do meu trabalho, vou
fazer a minha rotina, né? Minha rotina de oração também, de leitura da palavra. Tudo quanto eu faço, eu procuro estar ouvindo um louvor. Se eu não posso estar ali prestando atenção numa pregação, que seja, eu estou ouvindo um louvor. Eu estou a todo momento conectada com Deus, porque eu não posso dar brecha. Eu não posso me dar ao luxo de ficar sem fazer nada, de ficar sem me encher de Deus, da presença de Deus. Meu pai, né, meu falecido pai, ele dizia assim, mente parada é oficina do capeta. E realmente é assim, porque quando nós estamos parados, sem fazer nada, sem nos encher da presença de Deus, como Davi estava naquele momento, é nesse momento que o inimigo vem e joga ciladas, setas, que muitas vezes não percebemos e acabamos caindo, como Davi caiu. Então, Davi ele se deu ao luxo de descansar em um momento em que ele deveria estar guerreando. E o que aconteceu? Davi, naquele momento, ele adulterou. Ele acabou fazendo uma coisa que não agradava a Deus, que não agrada a Deus, né? Seguido de um adultério, Davi cometeu um assassinato. Porque se você ler nos versículos seguintes, você vai ver que Davi tramou a morte de um dos seus melhores soldados, Urias, porque ele não queria que Urias descobrisse o que havia se sucedido, o que havia acontecido. Mas Davi se esqueceu de um detalhe. Urias, ele poderia não saber o que tinha acontecido, mas Deus, ele vê, ele sabe de todas as coisas. Se você continuar lendo os capítulos seguintes, você vai ver que Deus trouxe à tona a Davi. E Deus falou para Davi, eu não me agradei disso. E por isso você terá consequências severas. Porque não é porque Davi tinha um segundo coração de Deus que Deus ia deixar isso passar à tona, ia deixar isso passar despercebido, não. Deus ele trouxe à tona e deixou bem claro, Davi, você vai pagar por isso que você fez. Não me importa. Davi ele se arrependeu de verdade, ele pediu perdão a Deus com sinceridade, ele se humilhou perante ao Senhor, mas Davi ele teve que pagar pelas consequências. E com nós também não é diferente. Quando nós fazemos algo que não agrada a Deus, quando nós nos colocamos em situações, porque muitas vezes somos nós que nos colocamos em situações, assim como Davi. E nós até podemos pedir perdão a Deus, sim, devemos pedir perdão a Deus. Nós nos colocamos diante do Senhor, pedimos perdão, nos humilhamos, choramos, e Deus ele nos perdoa. Porque a palavra de Deus diz que ele é infinito em misericórdia. Deus, ele nos perdoa sim, mas isso não quer dizer que nós não teremos que pagar por aquilo que nós fizemos. Amém? E para finalizar, né, essa palavra, eu quero compartilhar com vocês, lá em Salmos, no capítulo 42, no versículo 7, diz assim, um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catadubas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Olha que forte essa palavra. A palavra de Deus diz, um abismo chama outro abismo. Davi, ele cometeu um pecado perante os olhos do Senhor, porque Deus estava vendo tudo aquilo que estava acontecendo. E para esconder aquele pecado, Davi cometeu um outro pecado, achando que ele ia se safar daquela e que ninguém estava vendo. Mas um abismo chamou outro abismo, que chamou outro abismo, e assim foi indo. Então, quando nós nos posicionamos e nós dizemos, eu não vou mais cometer esse pecado, porque Davi, quando o profeta Natan foi até Davi e disse para ele o que ele havia feito, Davi, ele parou e pensou, o que eu estou fazendo? Né? E ali, ele viu o que ele tinha feito, porque ele ficou, vamos se dizer que ele ficou
cego diante daquela situação. Ele fez algo que não agradava a Deus e continuou a fazer a cometer outros pecados piores, né? E ele pensou, o que eu tô fazendo da minha vida? Eu tô fazendo coisas que está desagradando a Deus e eu vou pagar por essas consequências, então por aqui eu vou parar com isso. Então, Davi, ele refletiu sobre isso e ele parou por ali. Então, nós temos que fazer a mesma coisa. Nós temos que pensar, analisar se nós estamos fazendo algo que não agrada ao Senhor, que teremos consequências disso. E nós temos que analisar. Onde eu vou parar com isso, né? Porque, como eu disse, nós estamos numa guerra entre o bem e o mal. Alguém tem que prevalecer. Quem está prevalecendo nessa guerra na sua vida, né? É como eu sempre tenho dito, nós não temos só aqui, nós temos uma eternidade. Nós estamos trilhando um caminho que nós chegaremos a um lugar, é claro. E qual o caminho que você está trilhando hoje? É o caminho do bem, é o caminho do mal? Eu não sei. Mas nós temos que parar e refletir, porque a nossa vida aqui na Terra não é fácil, né? Não é fácil para ninguém. Não vamos olhar para o vizinho e falar a vida dele é fácil e a minha não é. Não. Todos nós temos as nossas lutas, todos nós temos as nossas dificuldades, os nossos obstáculos, todos nós. Mas a diferença é, quem está com você nessa luta? Você está lutando com a força do seu braço? Ou você tem alguém que está com você nessa batalha, nessa luta? Que é quem? Que é o nosso Senhor Jesus, né? Um cristão, ele deve caminhar com Jesus. Como eu disse, a todo momento, a todo instante, devemos estar conectados com Ele. Porque só Ele vai nos ajudar a vencer. Como Jesus disse, né? Eu venci. Comigo vocês vão vencer. Então, nós somos mais do que vencedores. Nós temos que declarar isso. Né? Tem momentos que nós passamos por situações que nós falamos, meu Deus, como eu vou sair disso? Né? Mas Deus, Ele diz pra gente a todo momento, comigo vocês são mais que vencedores. E vocês vão vencer, sim. Então, se mantenha firme com o Senhor. Vale a pena cada renúncia, vale a pena tudo que nós fazemos para Deus. Nada é em vão. Nada. Eu ouvi uma palavra esses dias que diz assim, Deus é um bom pagador. Ele não fica devendo nada para ninguém. Deus, ele não fica devendo nada para nós. Não pense que você vai fazer algo para Deus em vão. Que você vai fazer algo para Deus, ai, nossa, será que eu tô fazendo em vão? Não, não está. Pode ter certeza. É 1 hora que você dedica para Deus, essa 1 hora Deus vai te recompensar com bênçãos que você nem imagina, que você não pode nem a sua cabeça não pode nem imaginar, né? A palavra de Deus diz que olhos não viram, ouvidos não ouviram, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, é desse jeito que nós devemos ser, fazer, tudo como uma oferta para Deus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Amém? Guarda essa palavra no teu coração. Beijos. Deus te abençoe poderosamente. Até o próximo vídeo.